A maior parte do seu sofrimento não vem dos fatos, mas da sua reação a eles. Pense bem, quantas vezes você perdeu o sono, não por algo que aconteceu, mas pelo significado que você deu ao que aconteceu. Quantas vezes você sentiu raiva, não porque alguém te machucou de verdade, mas porque você interpretou aquilo como um ataque pessoal. A verdade é brutal, mas libertadora. Você está sofrendo por coisas que não existem fora da sua cabeça. E se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar, testada por escravos, imperadores e guerreiros, que pode te ensinar a blindar sua mente contra esse caos interno? Não estou falando de positividade tóxica ou de fingir que está tudo bem. Estou falando de algo muito mais profundo e poderoso: o estoicismo. Imagina por um segundo ser impossível de ofender, irritar ou desestabilizar. Imagina acordar sabendo que, não importa o que aconteça hoje, você tem um sistema mental que transforma qualquer problema em oportunidade de crescimento. Imagina olhar para o trânsito caótico, para a crítica injusta do chefe, para a decepção amorosa, e sentir não desespero, mas clareza absoluta. Isso não é fantasia. Isso é o que o estoicismo oferece quando você aprende seus princípios fundamentais. Nos próximos minutos, vou te mostrar 5 passos práticos que filósofos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca usaram para governar impérios, sobreviver à escravidão e enfrentar o exílio sem perder a paz interior. Aqui está a promessa. Ao final deste vídeo, você não vai apenas entender o estoicismo teoricamente. Você vai sair daqui com um mapa mental prático. 5 princípios que você pode aplicar hoje, agora, na próxima situação difícil que aparecer. Você vai aprender a separar o que está sob seu controle do que não está, a remover o drama das situações, a abraçar os obstáculos como combustível para crescer, a se preparar mentalmente para qualquer golpe e a viver com a urgência de quem sabe que o tempo é finito. Esses não são conceitos abstratos de livros empoeirados, são ferramentas de guerra psicológica que homens e mulheres usaram para permanecer íntegros quando tudo ao redor desmoronava. E antes de começarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Fique até o princípio 5, pois ele muda a forma como você encara seus relacionamentos hoje. Ele é sobre a consciência da morte. E não é mórbido. É o princípio mais vivo e presente que existe. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo que você acredita sobre controle, emoção e poder pessoal. Você não precisa ser filósofo para aplicar isso. Você só precisa estar cansado de ser refém das circunstâncias e disposto a assumir o único poder que ninguém pode tirar de você: o domínio sobre sua própria mente. Antes de mergulharmos nos 5 princípios, preciso te dizer uma verdade incômoda. Você provavelmente tem uma ideia completamente errada sobre o que é estoicismo. A maioria das pessoas acha que ser estoico é virar uma pedra fria, suprimir emoções, fingir que nada te afeta, caminhar pelo mundo como um robô sem alma. Essa visão distorcida afasta exatamente as pessoas que mais precisam dessa filosofia. O estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não ser destruído pelo que você sente. É sobre escolher conscientemente como você vai reagir, em vez de ser arrastado por cada onda emocional que bate na sua porta. Entenda isso agora. Sentir raiva é humano. Deixar a raiva controlar suas decisões é fraqueza disfarçada de autenticidade. O problema real que você enfrenta todos os dias não é a falta de emoção, é a reatividade excessiva. Você explode no trânsito como se buzinar pudesse mover os carros à sua frente. Você passa noites acordado remoendo uma crítica que alguém fez, como se a opinião alheia tivesse poder legislativo sobre seu valor. Você se angustia com o futuro que ainda não existe, criando cenários catastróficos na sua mente e sofrendo por eles como se fossem reais. Você se deprime pelo passado que não pode mudar, carregando culpa e arrependimento como se fossem medalhas de honra. E no meio de tudo isso, você está exausto. Exausto de tentar controlar o incontrolável. O comportamento das pessoas, o clima, a economia, o algoritmo das redes sociais, o julgamento dos outros. Aqui está a ironia cruel. Enquanto você gasta toda a sua energia tentando controlar o mundo externo, você negligencia completamente o único território que realmente te pertence: sua mente, seus julgamentos, suas respostas, suas escolhas. Você está lutando a batalha errada no campo de batalha errado. E essa luta te mantém perpetuamente derrotado. Não porque você é fraco,
mas porque você está investindo força onde ela não tem efeito. É como tentar empurrar uma montanha esperando que ela se mova. A montanha não vai ceder, mas você vai quebrar no processo. O estoicismo te ensina algo revolucionário. Pare de empurrar a montanha, escale ela, ou aprenda a viver em paz com sua presença imóvel. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. O caos que você sente não vem de fora, vem da sua interpretação do que está fora. O trânsito não te irrita. Sua crença de que você deveria estar em outro lugar te irrita. A crítica não te machuca. Sua necessidade de aprovação universal te machuca. A incerteza do futuro não te paralisa. Sua exigência de controle absoluto te paralisa. Quando você finalmente entende que o inimigo não está lá fora, mas dentro da sua própria cabeça, tudo muda. E é exatamente isso que os 5 princípios que vou te mostrar agora vão fazer. Eles vão te ensinar a desarmar esse inimigo interno. Não com supressão, mas com clareza brutal e gestão inteligente da realidade. Vamos ao primeiro princípio, o fundamento de tudo, a dicotomia do controle. Epicteto, um filósofo que passou a primeira metade da vida como escravo, ensinou algo tão simples que parece óbvio, mas tão poderoso que pode acabar com 80% da sua ansiedade hoje. Ele disse: divida o mundo em 2 categorias, o que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você? Suas ações, suas escolhas, seus julgamentos, seu esforço, sua resposta emocional consciente. O que não depende de você? Literalmente tudo o resto. O clima, a opinião dos outros, o resultado final dos seus projetos, a saúde perfeita, a economia, o passado, o futuro. Aqui está a regra de ouro. Invista 100% da sua energia no que está sob seu controle e 0 energia no que não está. Soa simples, mas você viola essa regra todos os dias. Pensa comigo, você está preso em um engarrafamento brutal. Os carros não se movem. Você está atrasado para algo importante. O que você faz? Buzina, grita, xinga, soca o volante. Sua pressão arterial sobe, seu cortisol dispara. Você chega ao destino irritado, desregulado, com a energia drenada. Agora me responde, buzinar moveu os carros? Gritar abriu espaço no trânsito? Não, nada disso estava sob seu controle. A única coisa sob seu controle era como você escolheu reagir internamente. Você poderia ter aceitado o fato, respirado fundo, ligado para avisar do atraso e usado aquele tempo para ouvir um podcast, ou simplesmente estar em paz com o que é. Mesma situação, 2 resultados completamente diferentes. A diferença? Um entendeu a dicotomia, o outro não. A ação prática é brutal de tão simples. Diante de qualquer situação que te cause estresse, pause e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, você tem apenas uma resposta sã: aceitar e focar no que você pode controlar dentro daquela situação. Sofrer pelo que você não controla não é sensibilidade, é escolha, é autoflagelo desnecessário, é você queimando energia psíquica em território inimigo onde você nunca vai vencer. E aqui está a frase que você precisa tatuar na mente: sofrer pelo que você não controla é uma escolha, não uma sentença. Você não é vítima das circunstâncias. Você é vítima da sua relação com as circunstâncias. Muda a relação, muda o sofrimento. Segundo princípio, a arte da percepção. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo na época, escreveu algo devastador em seus diários pessoais: retire sua opinião, e você remove a queixa, fui machucado. Retire a queixa, fui machucado, e você remove o machucado. Lê de novo. O que ele está dizendo é que não são os eventos que te ferem, é a história que você conta sobre os eventos. Alguém te insulta no trabalho na frente de todos. O que realmente aconteceu? Ondas sonoras saíram da boca de uma pessoa e atingiram seu tímpano. Isso é o fato nu e cru. Agora, o que você fez com esse fato? Você adicionou camadas. Isso é humilhante. Ele me desrespeitou. Todo mundo vai pensar que sou fraco. Nunca vou me recuperar disso. Todas essas camadas são julgamentos. E os julgamentos são seus, não dele. Aqui está o poder dessa percepção. Se você remover o julgamento, a ofensa desaparece. Não porque você está fingindo que não aconteceu, mas porque você entendeu que a ofensa só existe se você concordar que aquilo te ofendeu. Pensa assim, uma criança de 3 anos te chama de idiota. Você fica ofendido? Não. Por quê? Porque você não valoriza a opinião da criança. Agora, um adulto te chama de idiota. Você fica ofendido. Por quê? Porque você deu valor à opinião dele. Mas a estrutura do evento é idêntica. Palavras saindo de uma boca. A diferença está no julgamento que você adicionou. E aqui está a libertação. Você pode escolher não adicionar o julgamento mesmo quando é um adulto. Você pode ver apenas o fato. Palavras foram ditas.
e seguir em frente. A ação prática é cirúrgica. Remova o adjetivo da situação. Quando algo te perturbar, descreva o fato sem emoção, sem interpretação, sem drama. Recebi um feedback negativo, em vez de fui humilhado publicamente. Não consegui a vaga, em vez de sou um fracasso. Ela terminou o relacionamento, em vez de nunca vou ser amado. Vê a diferença? Os fatos são neutros. É você quem adiciona o veneno. E quando você treina sua mente para ver os fatos como eles são, sem as camadas tóxicas de interpretação, você se torna praticamente impossível de ferir. A frase que resume tudo: se você não se sente ofendido, a ofensa não aconteceu. O poder está em você, não no agressor. Terceiro princípio. E esse aqui é radical. Amor fati. Amar o destino. Não é apenas aceitar o que acontece. É abraçar o que acontece como se você tivesse escolhido aquilo. Como se aquilo fosse a melhor coisa que poderia ter acontecido para o seu crescimento. Friedrich Nietzsche, inspirado pelos estoicos, disse: minha fórmula para a grandeza humana é amor fati. Não querer nada diferente, seja para frente, para trás ou por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Isso não é passividade, é aceitação radical ativa. É olhar para o caos e dizer: isso é exatamente o que eu preciso agora. Não porque é agradável, mas porque é real. E porque resistir ao real é sofrer duas vezes. Pensa comigo, você perde o emprego. A reação padrão é pânico, desespero, vitimização. Por que isso aconteceu comigo? Não é justo. Minha vida acabou. Agora aplica amor fati. Você respira fundo e responde imediatamente: isso é bom, porque agora tenho tempo para começar aquele negócio que adiava há anos por medo e falta de coragem. Ou, isso é bom, porque aquele emprego estava me adoecendo e eu não tinha força para sair. Ou, isso é bom, porque agora vou descobrir do que realmente sou feito. Vê a virada? Mesma situação. Interpretação oposta. E a interpretação determina a experiência. Quando você ama o destino, você transforma obstáculos em combustível. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. A ação prática é poderosa. Para cada imprevisto, para cada coisa que deu errado, responda imediatamente: isso é bom, por quê? E complete a frase com uma possibilidade real de crescimento. Treina isso. No começo vai parecer forçado, mas com o tempo, sua mente vai começar a procurar automaticamente o lado útil de cada dificuldade. E aqui está a verdade que poucos entendem. O obstáculo não bloqueia o caminho. O obstáculo é o caminho. Cada dificuldade é uma academia para sua resiliência. Cada rejeição é uma oportunidade de refinar sua estratégia. Cada perda é um convite para soltar o que não serve mais. Quando você entende isso, você para de evitar problemas e começa a extrair valor deles. Você vira alguém que cresce com o caos, não alguém que quebra com ele. Se você já precisou respirar fundo para não explodir, comenta controle aqui embaixo, porque o que estou te mostrando aqui não é teoria de livro. É mapa de sobrevivência psicológica. E se você chegou até aqui, já está treinando o músculo da atenção sustentada, que é raro hoje. Agora vamos para o quarto princípio, que é sobre imunidade ao choque. Premeditatio malorum. Visualização negativa. Soa pessimista? Não é. É estratégia de guerra. Os estoicos não eram otimistas ingênuos. Eles eram realistas preparados. Sêneca dizia: é mais fácil suportar o que vem se você já esperava por ele. A ideia é simples. Dedique alguns minutos todo dia para imaginar o que pode dar errado. Não para se afundar em catastrofismo, mas para retirar o poder do choque. Pensa assim: você tem uma reunião importante amanhã. Você vai apresentar um projeto decisivo. A maioria das pessoas passa a véspera imaginando o sucesso perfeito. Tudo dando certo. Palmas no final. Promoção garantida. E aí no dia seguinte o projetor quebra. O cliente está de péssimo humor. Alguém questiona seus dados. E você desmorona. Por quê? Porque você não estava preparado psicologicamente. Agora aplica Premeditatio malorum. Antes de dormir, você dedica 2 minutos para visualizar. E se o projetor quebrar? E se o cliente estiver irritado? E se alguém desafiar minhas conclusões? Você imagina cada cenário e visualiza sua resposta calma. No dia seguinte, quando essas coisas acontecem, você não entra em pânico. Você já viveu aquilo na mente. Você está imune ao choque. A ação prática é diária. Dedique 2 minutos da manhã imaginando o que pode dar errado hoje. Não com medo, com preparação. Visualize o atraso, a crítica, o imprevisto, a decepção, e visualize você respondendo com serenidade. Isso não é pessimismo, é treino mental. Atletas de alta performance fazem isso o tempo todo. Eles visualizam o erro, a queda, o momento de pressão, para que quando acontecer no jogo real,
o cérebro reconheça: já estive aqui, sei o que fazer. E a frase que sintetiza isso: quem prevê o golpe sente menos o impacto. Você não evita a dor, mas você retira o veneno da surpresa. E muitas vezes, é a surpresa que paralisa, não o evento em si. Quinto e último princípio, o mais poderoso de todos: memento mori. Lembra da morte. Antes que você pense que isso é mórbido, escuta, a consciência da morte não é um convite à tristeza. É um motivador brutal para viver com urgência, propósito e ética agora. Marco Aurélio escrevia todo dia: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz e diz. Ele não estava sendo dramático. Ele estava sendo honesto. A vida é finita, e essa finitude é o que dá peso às suas escolhas. Se você tivesse a certeza de que vai viver para sempre, nada teria valor. É a morte que torna a vida preciosa. É a brevidade que exige que você haja agora, não amanhã. Pensa na última vez que você brigou com alguém que ama por uma bobagem. Você estava irritado porque ele deixou a louça suja, ou porque ela chegou atrasada, ou porque ele esqueceu algo sem importância. E você ficou horas ou dias de mau humor, remoendo, punindo. Agora aplica memento mori. Imagina que essa conversa foi a última vez que você vai ver essa pessoa. Ela morre amanhã, ou você morre amanhã. Aquela irritação ainda faz sentido? Aquela birra ainda vale a pena? Não. A irritação vira gratidão instantânea. A cobrança vira presença. A distância vira abraço. Quando você lembra que a vida é finita, você para de desperdiçar tempo com mesquinharia e começa a investir em conexão real. A ação prática é simples e devastadora. Trate cada conversa como se fosse a última vez que você verá aquela pessoa. Não de forma dramática, de forma presente, ética e amorosa. Agora deixa eu te mostrar como tudo isso funciona junto na vida real. Imagina a seguinte cena. São 7h50 da manhã. Você tem uma entrevista de emprego às 8h30. É a vaga dos sonhos. Você está nervoso, mas confiante. Preparou tudo com antecedência. Roupa impecável, currículo revisado, respostas ensaiadas. Você pega a xícara de café, dá 2 passos em direção ao quarto para pegar a pasta, e num movimento descuidado, o café escapa da sua mão e despeja completamente na sua camisa branca. A mancha se espalha como uma explosão em câmera lenta. Você congela, olha para o relógio, olha para a camisa arruinada, olha para o café escorrendo no chão. E agora? O que você faz determina não apenas como você chega naquela entrevista, mas quem você é como ser humano. Cenário 1. Sem estoicismo. Você explode, pragueja alto, chuta a mesa, culpa o universo, a xícara, a si mesmo. Porque sempre comigo. Justo hoje. Não acredito que isso está acontecendo. Você entra em pânico total. Corre para o quarto. Tira a camisa molhada com raiva. Procura desesperadamente outra camisa branca que não existe porque você só tem uma. Perde 5 minutos nesse caos interno. Decide ir com uma camisa amarrotada que encontra no fundo do armário. Sai de casa atrasado, suando, com o coração acelerado, dirigindo feito louco, xingando cada sinal vermelho. Chega na entrevista 7 minutos atrasado, desculpando-se, suado, com a energia completamente desregulada. O entrevistador percebe. Você percebe que ele percebeu. A entrevista vira um desastre. Você sai de lá derrotado. Resultado: reprovado. E pior, você carrega o resto do dia aquela sensação de fracasso e raiva. Cenário 2. Com estoicismo. O café cai. Você para. Respira fundo. 3 segundos de pausa consciente. E então, aplica os princípios. Primeiro, dicotomia do controle. A camisa está manchada. Isso já aconteceu. Está fora do meu controle agora. O que está sob meu controle? Minha resposta. Minha próxima ação. Segundo, arte da percepção. O fato é, café caiu na camisa. Isso não é uma tragédia. Isso não é o universo conspirando contra mim. É apenas café em tecido. Removo o drama da situação. Terceiro, amor fati. Isso é bom, porque agora vou usar o blazer escuro que me dá mais confiança e autoridade. Talvez a camisa branca fosse jovem demais para aquela vaga sênior. Você se troca calmamente. Escolhe uma camisa cinza com o blazer. Fica até melhor. Liga para a empresa. Avisa que pode chegar 5 minutos atrasado por um imprevisto. Mantenha a voz calma. Sai no horário ajustado. Chega sereno. Resultado: você chega no controle, não no caos. Agora você entende a diferença brutal entre viver reativo e viver consciente. Os 5 princípios que acabei de te mostrar não são apenas conceitos filosóficos bonitos para citar em redes sociais. São armas psicológicas de sobrevivência que homens como Epicteto usaram para manter a dignidade na escravidão, que Marco Aurélio usou para governar um império sem perder a sanidade, que Sêneca usou para enfrentar o exílio e a sentença de morte,
com serenidade inabalável. Esses homens não viveram vidas fáceis. Eles enfrentaram guerra, traição, doença, perda, injustiça e mesmo assim permaneceram íntegros. Não porque eram sobre-humanos, mas porque entenderam algo que a maioria das pessoas nunca entende. Você não controla o que acontece com você, mas controla absolutamente quem você se torna diante do que acontece. E essa é a única liberdade que ninguém pode tirar de você, nem mesmo na pior das circunstâncias. Olha para a sua vida agora. Antes de conhecer esses princípios, você era refém. Refém da opinião alheia, do trânsito, do clima, das críticas, das expectativas não atendidas, do futuro incerto, do passado que não volta. Você acordava todo dia e o mundo decidia como você ia se sentir. Se alguém te elogiava, você ficava bem. Se alguém te criticava, você ficava mal. Se as coisas saíam conforme o planejado, você respirava aliviado. Se algo dava errado, você entrava em colapso. Você era uma folha ao vento, jogado de um lado para o outro, sem raiz, sem centro, sem fortaleza interna. Agora imagine o depois. Imagine acordar sabendo que não importa o que o dia trouxer. Você tem um sistema mental que transforma caos em clareza, obstáculos em oportunidades, dor em crescimento. Imagine olhar para a tempestade e não sentir medo, mas curiosidade sobre quem você vai se tornar atravessando ela. Aqui está a virada emocional que muda tudo. O estoicismo não promete que a vida vai ficar fácil. Ele promete que você vai ficar mais forte que a vida difícil. Não promete ausência de dor. Promete gestão inteligente da dor. Não promete controle sobre o mundo. Promete domínio absoluto sobre si mesmo. E quando você domina a si mesmo, quando você se torna inabalável por dentro, o mundo externo perde o poder de te destruir. As pessoas ainda vão te decepcionar, os planos ainda vão falhar, as perdas ainda vão acontecer, mas você não vai quebrar. Você vai dobrar, absorver o impacto, aprender, adaptar e seguir em frente com dignidade. Como uma árvore com raízes profundas que verga na tempestade, mas não cai. Como uma rocha no meio do oceano que recebe onda após onda e permanece firme, imóvel, serena. Recapitula comigo o que você aprendeu aqui. Primeiro princípio, a dicotomia do controle. Separe o mundo entre o que depende de você e o que não depende. Invista energia apenas no seu território. Sofrer pelo incontrolável é escolha, não destino. Segundo princípio, a arte da percepção. Não são os fatos que te machucam, são seus julgamentos sobre os fatos. Remova o adjetivo, veja apenas a realidade nua e a ofensa desaparece. Terceiro princípio, amor fati. Não apenas aceite o que acontece, abrace como se fosse exatamente o que você precisava. O obstáculo não bloqueia o caminho. O obstáculo é o caminho. Quarto princípio, premeditatio malorum. Visualize o que pode dar errado para retirar o poder da surpresa. Quem prevê o golpe, sente menos o impacto. Quinto princípio, memento mori. Lembre da morte não como fim, mas como motivador para viver com presença, propósito e ética agora. Trate cada momento e cada pessoa como se fossem os últimos, porque um dia serão. Essa era a promessa que eu fiz no início, te dar um sistema mental prático de 5 passos para transformar problemas em oportunidades de crescimento. E você acabou de receber isso, não como teoria abstrata, mas como mapa concreto que você pode usar hoje, na próxima vez que alguém te irritar, na próxima vez que algo der errado, na próxima vez que você sentir que está perdendo o controle. Porque a verdade é essa, você nunca teve controle sobre o mundo lá fora. Você sempre teve controle apenas sobre o mundo aqui dentro. E quando você finalmente aceita isso, quando você para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela, tudo muda. Você deixa de ser refém das circunstâncias e assume o único poder que realmente importa, o domínio sobre sua própria mente, suas emoções, suas respostas, suas escolhas. Isso é liberdade verdadeira. Isso é força real. Isso é o estoicismo vivo. Se isso falou com você, se você sentiu que existe um caminho diferente do que você vinha trilhando até agora, então o estoicismo não é apenas filosofia para você. É treino, é prática diária, é músculo mental que você fortalece todo dia, em cada pequena escolha de como reagir, de como interpretar, de como seguir em frente. Inscreva-se neste canal para transformar sua mente em uma fortaleza, porque o que eu mostro aqui não é motivação passageira que dura 3 dias, é estrutura permanente que te sustenta pelo resto da vida. E se você chegou até aqui, se você assistiu até o final, você já demonstrou algo raro, a capacidade de sustentar a atenção, de absorver conteúdo profundo, de buscar crescimento real, em vez de entretenimento vazio. Isso te coloca numa categoria diferente. Você não é a maioria, você é alguém que escolheu a lucidez.